This is Quero the dar as third and boas-vindas a last todos. presentation that I have this weekend. Essa é a terceira e última apresentação que tenho com vocês esse final de semana. Let's begin Vamos começar with a word of prayer. com uma palavra de oração. Holy God, we do thank you Santo Deus, te agradecemos for your continued watch care and your goodness. por seu desvelo cuidadoso, It's only by talking to one another somente conversando um com o outro, and more importantly talking to you e mais importante, conversando that contigo, we not only can get our questions answered, que não somente vamos ter as nossas respostas, as nossas but that we perguntas can respondidas, even understand what we should be asking. mas também vamos poder entender o que devemos estar perguntando. Help us to know the questions we should ask. Nos ajude a entender as perguntas que devemos In fazer. Jesus' name. No nome Amen. de Jesus, amém. I don't know if we had any questions at the end of the last study. Não sei se tivemos alguma pergunta no final do nosso último We estudo. did. I thought we had one. Nós sim tivemos, tínhamos uma. So I presume this question is related to study number 2. Então, eu imagino que que essa pergunta é sobre o estudo de número 2. Oui. Tu as parlé de la croyance adventiste 5 égale 7. Speak about the Adventist belief, fifth equal seventh. C'est-à-dire Respeito papoter, à papoter. crença adventista de que o That quinto é mean, igual ao papacy sétimo, and papacy. que significa papado e Il me papado. semble que tu as dit également que au sein du mouvement, Seems to me that you also said that inside the movement, in the Parece, il y a me parece que você também disse que dentro do movement, the movimento, same belief alguns têm a parmi mesma certaines crença. personnes. among few people. Est-ce que j'ai bien compris? Isso entre Did I muitas understood pessoas. well? Eu entendi isso corretamente? There may be some people Talvez who are algumas waiting for the pessoas, papacy to rise up, talvez algumas pessoas estão esperando que o papado se levante. but what I think I said Mas o que eu penso que was disse, that, especially dito, at the beginning of this movement's creation, our existence, é que, especialmente no início da criação desse movimento, da nossa existência, for instance, if you go to the Time and the End magazine, por exemplo, se você for até a revista Tempo do Fim, you will see that it's written in the following way. você vai ver que está escrito da seguinte forma. Verse 40, Versículo 40. the papacy is destroyed, is killed at the time of the end. O papado é destruído, é morto no tempo do fim. It then comes back into prophetic history Então volta à história profética. at another time of the end that we call 1989. Em outro tempo do fim, que nós chamamos de 1989, It receives help. recebe ajuda, We might call it the right hand of fellowship, que vamos chamar da mão direita economic and military strength de seus amigos, força militar e política, from the United States e econômica, desculpa, dos in Estados order Unidos, to overcome the Soviet Union, the King of the South. para vencer a União Soviética, o Rei do Sul. Once it does that, Uma vez que faz isso, in Daniel 11 verse 41, em Daniel 11, versículo 41, it will enter the glorious land. vai entrar a Terra The Gloriosa. papacy will do that. O papado vai fazer isso. And that
The fulfillment of that verse E o cumprimento desse is versículo essentially the Great Controversy book, é essencialmente o livro do grande conflito. the threefold union that Ellen White speaks about, A união tríplice da qual Ellen White fala, that will produce the Sunday law in the United States. que vai produzir uma lei dominical nos Estados Unidos. So that's what we used to teach. Então, isso é o que nós costumávamos ensinar. So we weren't any different to Adventists. Então, vemos aqui alguns. That's what I did say, Não tínhamos diferença dos Estados without going Unidos, into that much detail. dos adventistas. Mas o que eu quis dizer As com mais to detalhe, certain members still holding on today for the papacy to do that work, como ainda alguns membros ainda estão esperando que o papado faça seu trabalho, I didn't comment on that, eu não comentei com but relação a there may isso, be. mas provavelmente há, sim. C'est par rapport à la séduction. So I have another question regarding the deception. Engano, Au sein du mouvement, So in the movement, mento. on pourrait croire qu'on est en sécurité. we may think that we are in security, Podemos crer que estamos em segurança, Mais si on approfondit certaines, comment dire, certaines de nos croyances au niveau de la société, religion, adoration, but if we examine some of our beliefs se examinarmos in the algumas das nossas society, crenças religion, na adoration, sociedade, na religião, na adoração, est-ce que c'est pas plus profond pour nous? the more deeper for us, Parce que quanto dans mais ta prière, profundo, tu as dit qu'il y a des questions qu'on devrait se poser. for ourselves. Et moi, je me pose cette question And I asked to myself this question eu me par pergunto rapport à isso moi. regarding myself. com relação a mim. Donc, par rapport à la séduction, So the question I asked to myself is regarding the deception. O que eu me pergunto é sobre o engano. Is that you? est-ce qu'on ne peut pas être séduit? Voilà. Don't you think that us also we might be deceived? Você também não acha que nós seremos enganados? There are several questions or components to your question. Há muitas perguntas ou componentes da sua pergunta. One of them was something along the lines, are we secure? I'll use the word safe if we're in this movement. E uma dos componentes seria se nós estamos seguros nesse movimento. I think part of one of your questions was, are we secure or safe if we're in the movement? Eu acredito que uma da parte das perguntas suas era se nós estamos seguros no movimento. Is that a fair summary of part of what your question was? Esse é um resumo de parte do que era a sua pergunta? Is that yes? Isso é um sim? So I'm not saying we could think, I'm saying we are. Não estou dizendo que nós poderíamos pensar, mas eu vou If you're in the dizer que movement, sim, you're estamos. secure. Se você está no movimento, você está seguro. If you're out of the movement, Se você está fora do movimento, you are in jeopardy. você. So there's a fundamental difference between being in and being out. Existe uma diferença entre estar dentro e estar fora. We might have different definitions of being in, Você está em risco,
Podemos ter diferentes noções do que significa estar dentro, but it's not that complicated to define what it means to be in the movement. mas não é complicado definir o que significa estar no movimento. Maybe you need the mic again. Maybe I don't. There were some other parts of your question Talvez você that vai precisar do I'm not microfone de sure novo, mas tem I algumas fully outras understood. partes da sua pergunta que eu não tenho certeza se eu entendi completamente. As you're going to do that, one of the questions I received E enquanto você faz isso, uma das perguntas que eu recebi, Question 3. I received 5 questions. Question 3. recebi 5 perguntas. Can you repeat what you taught about the sealing of the righteous? Você pode repetir o que você disse sobre o selamento dos justos? So my answer to that is no. A minha resposta a isso é não. And the reason for that E a razão para is isso that many of us é que have got muitos de a nós wrong understanding of what têm um the entendimento issues errado or what we might call the test that confronts us is. sobre o teste que nos confronta, sobre o que esse teste é. Tem um entendimento errado sobre esse assunto. In the future, No futuro, keep the mic for a moment. In the future, near future, num futuro próximo, once we have settled most, if not all, of the issues concerning the Sunday law waymark, uma vez que tenhamos claro todos os assuntos com relação à lei dominical, our focus, our attention will shift, needs to change. nossa atenção, nosso foco vai mudar, precisa You mudar. already have had the clues or the beginning of these thoughts and ideas. Vocês já tiveram pistas sobre o início desses Finish that pensamentos, dessas sentence. ideias. You've already had them presented to you. Vocês já tiveram essas questões apresentadas a vocês Over the years através dos and even anos more recently. e mais recentemente. So specifically, Então, if you especificamente, go, I think it's either the last presentation or at least the last couple of presentations of Canada. pelo menos se você vai à última apresentação ou às 2 últimas apresentações do Canadá, We begin to explore in a more definite way começamos a explorar de uma maneira mais definida a response to question 3, nossa resposta à pergunta the 3, sealing of the righteous, sobre o selamento dos and justos elements of what Clara is asking. e elementos do que a Clara está perguntando. So, just a brief recap. Então, somente para recapitular Before we do that. brevemente, antes de fazermos isso, I'm going to give question number 6. eu vou dar a I'm resposta going to give Resposta question tem- number 6. na pergunta número 6, You're good? Which doesn't exist. que não existe. So I'm going to make it up. Então, eu vou inventar essa pergunta de número This is 6. the question. Essa é a pergunta. Is it salvational É um ponto de to salvação get the correct answer ter a resposta correta July, November, or julho, January? novembro ou janeiro? Is it salvational? É uma questão de That's the salvação? question. Essa é a pergunta. And the answer is E a resposta é: it's a really bad question.
Essa é uma pergunta muito To ruim. ask the question Perguntar essa means you pergunta don't understand significa que você não what the entende gospel test for us is. qual é o teste do evangelho para nós. Which is question number 3. O que é a pergunta de número Elements of 3. what Clara was asking. Com elementos do que a Clara estava perguntando. Which is why I can say definitely, E eu poderia dizer definitivamente, if you're in, you're secure. se você está dentro, você está seguro. And if you're out, you're in Se você está jeopardy. fora, você está em risco. And that's a polite word of saying you're lost. E essa é uma forma educada de dizer que você está perdido. As a movement, Minto. we're going to be going through a seismic change, I believe, Nós vamos a passar big por change. uma mudança sísmica, uma mudança muito grande. In our understanding of what and how we are being tested. Em nosso entendimento em que e como estamos sendo testados. Now, you may be interested about your salvation, Você deve estar preocupado com a sua própria salvação. if you are. Se você estiver, You need to keep that in your bedroom. você deve guardar isso no seu The Bible quarto, says in your closet, como a Bíblia diz, no seu armário, between you and God, entre você e Deus. because that is not an issue that the movement is going to be dealing with. Que não é uma questão que o movimento vai estar, com a qual o This movimento vai estar movement's lidando. focus of attention O foco de atenção desse movimento is not about your individual response to the gospel. não é sobre a sua resposta individual ao Evangelho. I think this is a French word. Eu acho que isso é uma palavra francesa. You are all peons. Todos vocês são Your peões. life or your death is irrelevant. A sua morte ou a sua vida é irrelevante. If you're saved or lost, it makes no difference, Se você é salvo ou perdido, isso não faz diferença, except to you, exceto você. but not to me. Mas não com relação a Not mim. me, Paminda. Não eu, Parminda. Me, Eu, the movement, o the great movimento. controversy, O grande the conflito. generals who are navigating and moving the peons around. Os generais que estão navegando e movendo os peões. There is a war to be won, Tem uma guerra para ser vencida, which we call the great controversy. que nós chamamos do grande conflito. There was a boat to be built. Tem um navio para ser The construído. mission A missão was the boat, é o navio, not the builders. não os They construtores. came, Eles vieram, they participated, participaram and they left. e foram Some embora. remained. Alguns continuaram, alguns permaneceram. The story was about the boat. A história era sobre o navio. Our story Nossa história is not about your individual struggles. não é sobre as suas lutas pessoais. It's about this movement, É sobre esse movimento, whether it does its job or it fails its job. se é que faz o seu trabalho ou se falha em sua tarefa. Several years ago, Muitos anos atrás, we had a line nós tínhamos uma linha that we called the 144 line. que chamávamos de a linha do And then 144. somebody E então alguém said, there's another line. disse, tem outra In linha. fact, there's another 3 lines. Na verdade, tem outras 3 linhas. Priests, Levites, and Nethanins. Os sacerdotes, os levitas e os Then we thought netineus. we had 4 lines. Então nós pensávamos que tínhamos 4 linhas. And then someone came up with another study, Então alguém veio com outro estudo and then they said, there's a 5th line. e alguém disse, olha, tem uma 5ª linha.
And what did we call the fifth line? E como chamamos a quinta linha? The line of the. A linha das. And if that was your answer, E essa foi a sua You know, resposta. Você sabe you've misunderstood things. que nós entendemos That's a errado bad as answer. coisas. Essa é uma Because all resposta the other ruim. lines Porque as outras linhas were lines eram linhas of institutions. de instituições. The priesthood is an institution. O sacerdócio é uma instituição, mas Somewhere deep in your psyche, há algum lugar fundo na sua mente, after reading Steps to Christ depois de ler Caminho a Cristo and the Gospels, e os Evangelhos, you thought você pensou that these lines que essas linhas were about you, eram sobre você, indivíduo. And I used to take lots of questions. E eu costumava pegar muitas perguntas. I'm in trouble Meu because Deus, I didn't join the movement in 1989. eu estou em problemas porque eu não entrei no What movimento em happens to me? 1989. O que vai acontecer comigo? I don't know if you asked that question Não sei se você fez essa pergunta, or you heard that question being asked. ou se você escutou essa pergunta sendo feita. The reason why you didn't know the answer A razão pela qual você não sabia a resposta is because you, we, é porque me, você, nós, eu, we're all focused on what? estávamos focados em quê? Ourselves. Em nós mesmos. We forgot Nós esquecemos that we were peons. que somos somente peões. Apologize Peço to perdão, the desculpa, translators. para os In the game of tradutores. chess, No, the word we're no talking about jogo, are the pawns. no jogo de xadrez, nós temos That's os the English peões. word. É a palavra em inglês para essa People. peões. Objects, things Objetos, coisas, in an army em um that don't exército have value. não têm They valor, can be sacrificed podem ser sacrificados for the greater good. para um bem maior. Now, you might not like to hear that E pode ser que você não goste de escutar isso, because you have a very personal God porque você tem um Deus muito pessoal and you care about your own existence. e você se importa com sua própria existência. I'm not saying you're wrong to have that hope and that belief, Eu não estou dizendo que você está errado em ter essa esperança e essa crença, but that is not the issue that confronts us. mas essa não é a questão que está nos confrontando. All you need to do, Tudo o que você tem de fazer get your hammer, your saw, your nails, é pegar o seu machado, as suas and help ferramentas, a build sua this dor boat e ajudar a that construir we esse call navio. the movement. Este navio que chamamos do And movimento, if esse you're not barco. very good at building, E se você não é bom em construir, you just build anyway. simplesmente And construa if you've got essa some of your embarcação. methodology wrong, E se você acha que a sua metodologia está errada, just build anyway. construa mesmo assim. And if you don't know how to cut wood accurately, E se você não sabe como cortar madeira de maneira precisa, just cut. só corta. Secure it to the frame. Secure it to the frame, the framework of the boat. É, And you'll see garanta, that there are all gaps. quando você olha para um barco, você And the vai ver water que will tem come in and the boat will espaços. sink. E você pode pensar que esse barco vai afundar, Because you're a bad carpenter. porque você é um carpinteiro ruim. Maybe you love the world too much. Talvez você ame demais o mundo. Maybe you don't study enough. Talvez você não estude o Maybe you're suficiente. just not clever enough. Talvez você só não é tão inteligente assim. But you don't need to worry Mas você não tem que se preocupar, because we have quality control, porque nós temos controle de qualidade. but we don't have enough workers. Mas não temos trabalhadores o So suficiente. stop worrying about yourself
Então pare de se preocupar consigo, whether you're saved or not, se você está salvo ou não, whether you're faithful or not. se você é fiel ou não. Just work Simplesmente to trabalhe support this movement, para ajudar esse even if you don't know movimento, what you're doing. mesmo que você não saiba o que está fazendo. Everybody can pick a broom up and sweep the floor. Não entendi. And if you want to have a go at cutting some wood and securing it, do it. E se você pode pegar um pouco de madeira e colocar ali, faz isso. And somebody E alguém above your pay grade acima de você will fix your mistakes. vai consertar os seus erros. And when you look at the boat at the end, E você vai olhar então para o barco no final it will be fit for purpose. e ele vai estar pronto para o trabalho. All you need to decide is Tudo que você precisa decidir whether you want to be Noah é se você quer ser Noé and one of the 7, e um dos 7, or after building, ou depois de construir, you want to go home. você quer ir para casa. It really is that simple. É assim de simples. You do not need to question your sincerity. Você não precisa questionar a sua sinceridade. You need to question Você deve questionar your desire and your ability seu to desejo hammer wood e sua habilidade de manipular a madeira, or sweep the floor, pick up nails, whatever it is. Escolhe agora o que você quer fazer. It's the boat that's the focus of attention. É o barco que é o foco da atenção, Not your consistency or your sincerity. não a sua sinceridade, a sua So when we fidelidade. talk about the sealing of the righteous, Então, quando nós falamos sobre o the sealing of the righteous selamento dos justos isn't a good story. não é uma boa história. The construction of the boat is. A construção do barco, sim, é. As I said, Como eu we've disse, been speaking about this for a long time. nós estivemos falando sobre isso por um longo tempo. And in Canada, E no Canadá, we gave a basic overview of this issue. nós demos uma visão rápida, uma cosmovisão rápida What disso, our job is, de qual é o nosso trabalho. the construction of this boat, A construção desse barco is to have an organization é ter uma organização that has its theology correct, que tenha sua teologia correta has its prophetic models correct, e modelos proféticos são and corretos. logistically or organizationally is doing things in the right way. E que logisticamente ou de maneira organizacional está fazendo as coisas da maneira We correta. might call it due process, Podemos falar que isso é um processo correto or equality under the law. ou um devido processo The legal people ou are treated the igualdade same. sob a lei, que as pessoas são tratadas And da if you're mesma not, maneira. E se não, this is a problem that the movement has to deal with, esse é um problema que o movimento tem que lidar, not com the o qual o movimento carpenters. deve lidar, não os carpinteiros. I think it's important that we understand this. Eu acho que é importante de nós This is entendermos why isso. É por isso, I've been saying for a long time, eu estive dizendo por um longo tempo, this idea of looking at one another essa ideia de um estar olhando para o outro and not getting along with one another e não se juntar um com o outro is a complete waste of time, é uma grande perda de tempo, because all your enemies porque todos os seus in inimigos this movement, desse they're all going to movimento, heaven with you. And you can't get rid of them. eles vão para o céu com você, So você não it pode se really livrar isn't worth deles. spending energy worrying about those things. Então, na verdade, é sobre se dar bem um com o outro. Or Isso how não faithful se juntar. someone is. Não tem a ver com quão fiel uma pessoa é.
or not faithful. ou se essa pessoa If não you é don't get fiel. along with somebody, Se você não se dá bem com alguém, just build at a distance from them. somente Build. construa a um pouco de Okay, so distância. having said all of that, Então, tendo dito tudo isso, I'll let Clara finish her questions. If you do them one at a time, if you still have questions. se você ainda tem perguntas? Não. Não? All good. Ok. Okay. These are very difficult questions. Oh, Essas são ahead. perguntas muito difíceis. Siga em frente. Alors, ma question est la suivante. Dans Apocalypse 13, verset 14, So in Revelation 13:14, Em Apocalipse 13, elle berne versículo ceux qui demeurent 14, sur la terre par les moyens de ses miracles. so the verse that she seduced by her miracle, those who live in earth. Donc, elle séduit, trompe, fala sobre um milagre que está sendo feito trompe para par enganar. des miracles. She deceived by miracles. Comment Ils on sont peut enganados définir por um miracle dans por um notre milagre. dispensation? So in Como our definimos esse dispensation, milagre na nossa dispensação? what are the miracle? How can you define miracle in our dispensation? So I assume you didn't like my definition I gave earlier. Não sei se você ouviu da definição que dei mais cedo, Or I didn't go into enough explanation of it. ou se não entrei suficientemente na explicação sobre isso. Adventists will read this in a very literal way. Os adventistas leem de uma maneira muito literal. So they're looking for fire to come down from heaven Então, eles estão esperando que o fogo caia do céu, in a literal way. de uma forma literal. Or they'll say, well, the modern version of that will be a rocket from a military aircraft or something. Ou, por exemplo, algo que cai do céu We're looking for very literal explanations of batida. these symbols. Militar, míssil. I'm not claiming to be an expert. Eu não estou dizendo que sou uma especialista. Maybe some of that is correct. Talvez algo But disso to pode me- ser correto, mas para mim, The way I approach it, a forma como eu abordo isso, when I look at Revelation 17 and 13, quando eu olho para Apocalipse 17 e particularly 13, 17, particularmente 17, and in previous studies I've gone to Daniel 3, e em estudos prévios nós fomos também para Daniel 3, and I think we've explained why that is the case, e eu acredito que nós explicamos por que esse era o because caso, it's the history of the Sunday law. porque é sobre a história da lei dominical, You can work that out even without Ellen White. e você pode entender isso mesmo sem Ellen White, That the storyline é que a is linha one da of história politics. é sobre These are política. all political stories. São todas histórias políticas. I want to remind us Quero that que nos even Ellen White understands it to be a lembremos political issue. de que até Ellen White entendia isso como uma questão política. She just puts a very religious framework around that Mas ela pinta isso de uma maneira muito religiosa, because she lives in a religious world. porque ela vive num mundo religioso. So when I approach chapter 13, Então, quando eu abordo o seems reasonable capítulo to me 13, para mim parece razoável to see that this is a political phenomena that's being discussed. ver que o que está acontecendo é um fenômeno político. So I've already mentioned Nós já mencionamos, so this is Revelation 13:14. isso é Apocalipse 13, I've already 14, mentioned the Já land mencionei. beast. a besta da terra. Verse 11. Versículo 11.
saw a beast coming up out of the earth, E vi subir da terra outra besta. and it says it looked like a lamb, Diz que era semelhante a um cordeiro and then it says it speaks like a dragon. e diz que falava como dragão. And I'm saying E o que estou dizendo that it was a lamb, é que era um cordeiro and then it became a dragon. e se tornou um dragão. So I'm going to say it's in two phases: Então vamos chamar isso de duas fases. lamb phase, dragon phase. A fase de cordeiro e a fase de dragão. And then I'm going to say, E depois eu vou dizer, if I take the model of the first beast, se eu pegar o modelo da primeira besta, it dies and resurrects. que morre e ressuscita, And I'm suggesting e eu estou the dizendo lamb beast does the same. que a besta da terra faz o mesmo. Sorry, not the lamb, the land beast does the same. A besta da terra faz a mesma coisa. The earth beast. Yeah. It was a lamb. Era um cordeiro, The lamb dies. o cordeiro And morre, in its place e em seu lugar comes a dragon. vem um dragão. So the deception is, Então o engano é, because that's not exactly how resurrection works, porque é exatamente assim como a ressurreição funciona, has to be the same. Tem que So ser the a lamb mesma. is o engano tem good, que ser o mesmo. Então o cordeiro é bom and the dragon would be e o dragão seria great, grande, to be better. maior, melhor, excelente. Desperate to say the word, but I'm not getting it. Bom e excelente. Doesn't. So this dragon, Então, ótimo. Esse dragão, if it just behaved like a dragon, it wouldn't be like Eve. ele é um dragão, People ele não would seria ingênuo. As pessoas saberiam So se you ele se know- vestisse como dragão. Even in the story Então- of Eden, Mesmo na história do Éden, the você the sabe, serpent, which was a dragon, você sabe que a serpente, que era um dragão, you know it was a dragon, você sabe que era o dragão, deceives Eve. engana a Eva. And how does it deceive her? E como It engana a Eva? pretends Finge to be good. ser bom. And I'm saying that's what this dragon does. E eu estou dizendo que é isso que esse It dragão pretends faz. to be good. Finge ser bom. And what is good? E o que é bom? Lamb. Cordeiro. So it says, Então, I'm diz, just a lamb eu sou só um cordeiro who's been to the gym, que esteve na academia, taken some steroids, tomou alguns and esteroides now looks very muscular, e agora parece bastante musculoso, really powerful. muito poderoso. But I'm the same thing. All cuddly and nice. Mas eu sou a mesma That's the coisa, eu sou deception. muito legal. Esse é o engano. So it's going to deceive the people Então, vai enganar as pessoas by pretending to be good. fingindo ser bom. And I'm saying that's what those miracles are. E eu estou dizendo que é sobre They're isso, esses just the good milagres. things that it's doing. Sobre as coisas boas que está fazendo. I don't see them as literal miracles Não vejo isso como milagres or things literais, flying in the sky. coisas voando no What I céu. think it's referring to O que eu penso a que se refere is this deception é que o that engano it has to prove é que tem que to the provar people para as that it's still a pessoas lamb. que ainda é um And cordeiro. to do that, E para fazer isso, it says, I'm a saint diz: eu sou um santo. and I'm a powerful saint. E eu sou um santo So I'm poderoso. going to do things Então vou fazer coisas that the lamb could not do. que o cordeiro não poderia fazer. I think that's how I view that story. Assim é como eu vejo essa história. I don't see it in any literal way
Não vejo isso de uma forma literal, like literal miracles. como milagres literais. Let me rephrase that. Deixa eu I don't think falar this de uma is outra forma. some supernatural things that Satan's doing. Eu não acredito que são coisas sobrenaturais que Satanás vai fazer ou está That's the fazendo. ditch that Adventists are stuck in when they look at this. Isso é a vala em que os adventistas entram quando falam disso. We think there's some secret verse that we haven't found in Ellen White that will explain that, and there isn't such a thing. Eles acham que existe algum versículo de Ellen White, um versículo secreto que vai explicar isso, mas não há. I don't think it's supernatural. I just think it's just politics. Eu não acho que é algo sobrenatural, só acho que seja algo político. I see it as symbolic language Eu vejo uma língua simbólica that's showing us que está nos mostrando that the dragon is pretending to be a lamb. que o dragão está fingindo ser um cordeiro. It was never a dragon in lamb's clothing. Nunca foi um dragão com roupa de cordeiro. At the beginning, it wasn't, No começo não era, but now it is. mas agora é. That's how I view that verse. Assim é como eu vejo esse versículo. Hope that helped. Espero que tenha ajudado. Question 1. Questão 1, pergunta 1. We've been taught that there are 3 Sunday laws. Nos ensinaram que há 3 leis dominicais. Not sure whose question this is. Doesn't have to be the questioner, but maybe anybody. What are those 3 laws? São essas 3 leis? So just so I understand what they're saying. Para eu entender o que essa pessoa está dizendo. 3 Sunday laws. 3 leis dominicais. Who's going to tell me what the 3 were? Quem vai me Oh. dizer quais são essas 3 leis? 1850? 1850 Is it 1850, 1888, and then today? seria 1850, 1888 e hoje? Is that it? É isso? Okay. Ok. So we've been told there are 3 Sunday laws. Can we find the rise and fall of nations Podemos encontrar a ascensão e queda das nações, for instance, Julius Caesar, Daniel 6, por exemplo, Júlio César, Daniel 6, and other evidence for the Sunday law stories of 1850 and 1888? e outras evidências de histórias para 1850 e 1888? I'm going to say in theory, Vou dizer, em teoria, yes, sim, but I'm not sure about 1850 and 1888. mas não tenho certeza sobre 1850 e When 1888. we frame them as Sunday laws, Quando falamos dessas datas como leis dominicais, I'm not sure if they have the same properties or same nature. não sei se tem as mesmas propriedades ou a mesma natureza. You remember Você lembra? that 1850, Em 1850, the movement marked as a Sunday law, o movimento, maybe around 2015, 16, 17. talvez entre 2015, 2016, 2017, falava de uma lei dominical. And the reason we mark that as a Sunday law E a razão pela qual marcamos isso como lei dominical, was what? What was the marker? qual era a marcação? O marco. Qual era o marco? Not slavery. Não era a escravidão. Public evangelism. Evangelismo público. What happens in 1850?
O que acontece em 1850? They produced a chart, Produzem um diagrama and Ellen White says, e Ellen White diz: now we're going to go to work. agora vamos trabalhar. We're going to go to the world and give the gospel. Vamos ir para o mundo e dar o evangelho. And we mark that as a Sunday law. E marcamos isso como uma lei dominical. 1848, 2 years before, 1848, 2 anos there are antes, issues happening in Europe. há coisas acontecendo na Europa That people are misreading. que as pessoas estão lendo errado. And Ellen White, in essence, says it's the agitation that's before the end. E Ellen White fala que isso é agitação antes do fim. So it's the chart. Então, é o Then diagrama. we go to the passage from early writings. Depois vamos para a passagem de Primeiros Escritos. Doesn't talk about a Sunday law, E isso fala da but it lei says dominical. what? Fala o quê? Nobody remember? Alguém lembra? Babylon? Sobre Babilônia? I'll have a quick look. Vamos dar uma olhada. If someone's commenting, they can comment. Otherwise, I'll try to look it up. You can read the question out. Someone said 1850 is the Sunday law. Alguém disse que 1850 é a lei dominical. And does it have all the properties of rise and fall of nations? E isso tem todas as propriedades do levantamento e queda das nações. That's what I understood the question to be. É assim como eu entendi ser essa pergunta. And I'm just doing the prelim to answer that. Eu então estou fazendo preparação para responder isso. So if you go through this chapter, beginning page 273, E você vai nesse capítulo que começa na página do 273. it's called The Sins of Babylon, as you know. Que se chama de O Pecado de Babilônia, como And vocês basically sabem. it speaks about Babylon falling. E basicamente fala sobre Babilônia caindo. And I think it even quotes from these from at least the book of Revelation. E eu acredito que existem citações, pelo menos, sobre o livro de Apocalipse. So it's going to describe America as being Babylon. Então, ela vai descrever os Estados Unidos como sendo So Babilônia. once it does that, E uma vez that's all que you faz have. isso, basically the tudo que fall você of tem. Babylon, de que a queda de that's where we Babilônia, get this idea that there's a Sunday law there. é daí que a gente tira a ideia de que existe uma lei And then the dominical aí. marker that we have, E o marco que temos, as I think Patricia said, the fugitive slave law. é a lei do escravo fugitivo. So we'll put slavery. Então, vou colocar aqui escravidão. I don't know if we can easily go in and talk about rise and fall of nations there. Não sei se vai ser fácil para a gente falar sobre a ascensão e queda We das need the nações. story. Nós precisamos da história. And then when we go to 1888, Quando chegamos em 1888, to me that's even harder vemos que isso é ainda to talk mais about rise and fall of difícil nations. falar sobre queda e ascensão de nações. So I'm just going to put a question mark there Então, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. because that story, 1888, is really about immigration.
que essa história em 1888 tem a ver com imigração, na So I'll read the verdade. question. Então, vou ler a pergunta. We've been taught that there are 3 Sunday laws: Disseram pra gente que tem 3 leis dominicais. 1850, 1888, and the one today. 1850, 1888 e a de hoje. Can we find the rise and fall of nations? Podemos encontrar aqui sobre o levantamento e queda das nações, For example, Julius Caesar, Daniel 6, etc., por exemplo, Júlio César, Daniel 6, etc. or other evidence for the Sunday law Ou há outras evidências para a lei dominical. in these first 2 histories? Nessas 2 primeiras histórias, And I don't think that you can. e eu não acredito que você consiga, acredito que não. Not in any direct or meaningful way. Não de uma forma direta ou significativa. Which is why I think we never use those as evidences. E eu acho que é por isso que nós nunca usamos isso como evidência. So I don't view Eu não 1850 and vejo, 1888 in the way that the questioner does. não vejo 1888, 1850 da forma como a pergunta o vê. In the same way Da mesma forma that 2014 wasn't a Sunday law. que 2014 não era uma lei dominical. Same issue. Mesmo motivo, mesma questão. So I don't know who asked that question. I hope it answered it. Não sei quem fez essa pergunta, mas espero ter respondido. Question 2. Pergunta 2. When we compare and contrast Jacob's time of trouble, Paramos e contrastamos o tempo de angústia de Jacó it says, and what we say will really happen. e o que dizemos realmente vai What they acontecer, actually mean is what they think will happen. quando na verdade era o que nós pensávamos que ia acontecer. I'm still confused. Ainda estou confuso. How can we understand this Jacob's time of trouble in light of the new teachings? Como podemos entender esse tempo de angústia de Jacó à luz dos novos ensinamentos? To begin with, there are no new teachings. Para começar, não há Nothing new novos is being ensinamentos. taught. Nada novo tem sido It's ensinado. just re-examination of the old material É somente a reexaminação dos antigos materiais. and saying, oh, we didn't look at that very carefully, did we? E dizer, nossa, a gente não tinha olhado para isso com muito cuidado, a gente tinha. I don't believe there's anything new. Eu não acredito que seja algo novo. It's just a re-examination of the old. É somente examinar o antigo. So this is Jacob's time of trouble. Então, esse é o tempo de angústia de Jacó. And I'm saying there's no new teaching. So what did you think Jacob's time of trouble was going to look like? E como você pensava que seria o tempo de angústia de Jacó? How long did you think it was going to last? Quanto você acha que duraria? Most of what you're going to get A maioria do que você vai conseguir is going to either be Ellen White seria algo or de this Ellen movement. White ou desse And when I say movimento. this movement, E vou dizer que we're esse talking third movimento woe. está falando sobre o terceiro ai. So you either get Ellen White's version Então, você poderia ter a versão de Ellen White, which is basically God sending nature to destroy the world, que é basicamente Deus fazendo com que a natureza destrua o mundo, or our contribution, ou a nossa which contribuição, is
people from the east, que é de que as pessoas do Oriente, the east wind, o vento third oriental, woe, terceiro ai, destroying destruindo Rome. Roma. That's what I'm assuming is in the mind of this person. Isso é o que eu presumo que está na mente dessa pessoa. And now they're hearing E agora que essa pessoa está this is going to be a escutando, glorious time este será um tempo for the king glorioso of the north. para o rei do norte. And I'm assuming that's why they're confused. E eu presumo que é por isso que essa pessoa está confusa. They normally give me the names of the question, but I don't. So I don't know if I've understood the question. Geralmente me dão o nome da pessoa que está perguntando, mas eu não sei se eu Maybe the entendi question doesn't direito wanna- a pergunta. Expose themselves. Talvez as pessoas não quiseram se expor. So, question? No? It's your question. É a sua pergunta? Have I addressed the framework of it correctly? Have I understood it Eu, correctly? eu abordei corretamente a Pas sua pergunta? vraiment. Partially. You explain it to me Parcialmente. then. Por favor, então me explique. Tell me what you're confused about. Explique por que você, sobre o que você Quand está le mouvement confusa. accepte que la loi de dimanche a lieu en 2024, Accepts that Sunday law is on Não é que o movimento, when the movement accepts that Sunday law is on 2024, quando o movimento aceita que a lei dominical Je em me 2024, est-ce qu'on peut parler de JTT en fonction de cette loi de dimanche? myself, shall we speak about the Jacob time of trouble based upon the Sunday law? Ou alors, então eu pergunto, não attendre deveríamos la então loi falar de sobre o dimanche tempo de angústia de mondiale Jacó pour com parler relação a essa de lei JTT? dominical? Shall we wait until the worldwide Sunday law at COP to speak about Jacob's time of trouble? Ou deveríamos esperar a lei dominical mundial para falar do tempo de You angústia haven't de told me Jacó? what you're confused about, have you? Você me disse com o que você estava confusa. Is your Disse? question when we should be talking about it? A sua pergunta é sobre quando nós deveríamos estar falando sobre isso? Sur une vidéo que toi tu as faite, enfin, sur un enseignement que tu as fait l'année dernière concernant la loi de dimanche 2024. I'm a little bit confused on one of your presentation you did last year in 2024 regarding the Sunday law. Eu fiquei Et en confusa même porque em temps, uma tu das suas parlais de apresentações JTT. que você Pour nos deu em moi, 2024 sobre a lei dominical, pour moi, ça voulait dire que 2020, à partir de 2024, on serait en JTT. Me, that means that from 2024, we enter into this Jacob's time of trouble. significa então que em Não. 2024 a gente entra nesse tempo de angústia de Jacó? E Parmeiras disse não. Maintenant, je le sais parce que j'ai quand même suivi j'ai quand même regardé la vidéo de Blessing qui l'explique. So now I understanding because I watch a blessing video and he explain it. Então agora eu estou entendendo Watch porque eu vi Blessing is very good. porque eu vi um vídeo do Blessing falando sobre isso e eu entendi. If I've confused you, he'll fix it. Ele te confundiu, então ele vai consertar isso. So we have 3 dispensations. Temos 3 dispensações. We'll do it by verse numbers. E eu vou colocar aqui com os números dos 40, versículos. 40, 41, 41 42. e 42. Okay with that? Bem? Then we'll say this is the Sunday law. Então vamos dizer que essa é a lei dominical Close the probation. e que esse é o fechamento da porta da graça.
So, the king of the north, Então, o rei do norte, we're going to ask a question. vamos fazer uma pergunta. Good work, bad work. Trabalho bom ou trabalho ruim? Okay, that's the question. Essa é a pergunta. Good work or bad work. Trabalho bom ou ruim? So that's the framework. Then I'm going to ask you a series of questions. Então, esse é o modelo que eu vou usar para perguntar algumas Here. perguntas para vocês. Aqui, Verse 40, essa é a estrutura. Aqui no versículo 40, is it a good work or a bad work that the king of the north is doing? o rei do norte está fazendo um bom trabalho ou um trabalho So ruim? this is, we'll call it the king of the south. Isso é o que eu vou chamar do rei do sul. The fight with the king of the south. Luta com o rei do sul. Good work or bad work? Trabalho bom ou This is a ruim? trick question. E essa é uma pergunta capciosa. Good work, Bom trabalho? bad work. Trabalho ruim? Okay, it's Levanta a mão. neither. Nenhum dos dois? It's a necessary work. É um trabalho So we're necessário. going to call this preparatory. Vamos chamar isso de um trabalho This is preparatório. just preparation Somente to do the preparação work. para fazer o This is trabalho. not the work. Não é o trabalho. This history Essa história, we'll put glorious land. vamos chamar de Terra Gloriosa. Hopefully you're okay with that. Espero que vocês estejam ok com isso. This is not a trick question. Não é Put your uma hands up if it's a pergunta good work. capciosa. Levanta a mão se isso é um trabalho bom. One hand. Put your hands up if it's a bad work. Se é um trabalho ruim. Levanta a mão. More. Two hands. Ter uma mão We've got levantada e about agora duas nearly mãos. 30 or 40 people here. We only got 3 answers. E aí Four nós answers. temos 30 ou 40 pessoas que Okay. So the correct answer is têm outras Good work. respostas. Então a resposta correta é um trabalho bom. verse 42. E versículo We'll 42, call this Egypt. vamos chamar isso de Egito. Good work or bad work? É um trabalho bom ou ruim? Bad? Ruim, Good? levanta a mão. Bom, levanta a mão. Okay, most people aren't participating. A maioria das pessoas não estão participando. Nervous? Nervosas. So good work. É um trabalho bom. Doing a good work. Fazendo um bom trabalho. When we say about good, Estamos falando de bom. we're asking who is the king of the north working for? Nós perguntamos para quem o rei do norte está trabalhando. Satan Satanás or God? ou Deus? Satan is bad. Satanás é God ruim. is good. Deus é bom. So the king of the north must be working for God. Então o rei do norte deve estar trabalhando para Deus. Took down the glorious land. Derrubou a terra gloriosa. By the way, the glorious land isn't even the target. Falando nisso, a glória Don't terra really care about the gloriosa não é glorious nem o The target O is alvo. always Egypt. ninguém se importa com o alvo. O alvo é o So, Egito, não a terra Once you gloriosa. take Egypt, the whole world, Uma vez que domina o Egito e o mundo something goes inteiro, wrong. algo dá errado. And what goes wrong E o que dá errado is Gadal, é o Gadal, pride. o orgulho. This is Daniel 2. Isso é Daniel 2. Look at this Babylon that I have made. Olhe para essa Babilônia que eu construí. Said Daniel 2. Disse Could have Daniel said 2. Daniel 4 Poderia ter dito Yes. Daniel 2. when he's Sim, turned into an animal está se tornando um because he animal. didn't listen to Daniel 2.
porque não ouviu So this Daniel is the 2. pride. Então, este é How o did- orgulho. He win the glorious land and Egypt. Como conseguiu a Terra Gloriosa e o Egito? King of the North says, in O rei my do norte strength and my wisdom. diz, em minha força, em minha sabedoria. And that's why you get Jacob's time of trouble. E é assim que você chega ao tempo de angústia de Jacó. After it's done all of its job, E depois de ter feito todo o seu sits on the trabalho, throne of the earth, senta no trono da terra and instead of giving glory to God, e, em vez de dar glória a Deus, takes glory to itself, toma glória a si, essentially taking God's throne. essencialmente pegando o trono de Deus, tomando o trono And de that's why Deus. you get Jacob's time of trouble. E é assim como você chega ao tempo de angústia de Jacó. Can't happen Pode until acontecer after the king of the north has finished its job. até depois de que o rei do norte tenha terminado seu trabalho. When I say good, Quando eu digo bom, we'll add a second word. nós adicionamos Work. uma segunda palavra. Preparatory work, Trabalho good preparatório, work. bom good trabalho e bom We're trabalho. not saying Não estamos that falando, the king of the north is good. não estamos falando que o rei do norte é bom. Yes? Sim, At the beginning of our conversation, no começo da nossa I conversa, said, eu what are we disse worried about? sobre o que estamos preocupados. Good people, bad people in the movement? Boas pessoas ou más pessoas no movimento? We're Não. worried about the work. Estamos preocupados com o trabalho. As long as you're doing the right work, Desde que você esteja fazendo o trabalho correto, doesn't matter if you're good or bad. não importa se é That's all bom that's ou se é required. ruim. Just É build só this isso que movement. precisa. Construir esse movimento. And if you want to be saved, E se você quer ser salvo, don't have Gadal. não tenha It's that cabal. simple. É assim If simples. it works for the king of the north, it works for you. Se funciona para o rei do norte, também funciona para você. Because each of you are all mini king of the north. Porque todos vocês são mini all reis do mini. norte. Mini versions, Mini são mini versões, because you're going to sit on thrones in heaven, aren't you? porque vocês vão sentar em tronos no On céu, the não sides é? of the north, Lado where Satan wants norte, to sit. onde Satanás So- quer se sentar. Então, King of the north might be bad. o rei do norte pode It's doing ser a good ruim, work. mas está fazendo um bom trabalho. God says, if you're doing the work, if you're working for me, E Deus disse, você está just trabalhando para acknowledge mim. that, Só and everything reconheça will be isso fine. e tudo vai ficar bem. So to answer your question, Então, para responder a sua he has to pergunta, finish his work. você tem que Glorious land finalizar o seu trabalho. A Terra isn't even Gloriosa that interesting. não é tão interessante. Terra It's Gloriosa Egypt, é o the Egito, world. o That's the mundo. target. Este é o Once it alvo. takes the world, Uma vez que toma o mundo, and then it says, então diz, I did that, eu fiz isso. that's when the trouble begins. É aí quando o problema começa. So we use the word Jacob's time of trouble, Então usamos o termo, o and tempo if de you check angústia de this Jacó. story, Jacob isn't even here, E se a gente for ver a história, o Jacó nem está because aqui. this is the king's time of trouble. Porque essa é o tempo de angústia do Can we see rei. that? Podemos ver isso? It's not Jacob's time of trouble, it's the king of the north's time of trouble. Não é o tempo de angústia de Jacó, é o tempo de angústia do rei. What our movement has focused on, Que o nosso movimento, and em que o nosso Adventists, and movimento Ellen se White, focou, os is what adventistas the e world Ellen does to White, us. é o que o mundo faz conosco. So, Então, before, we'll get rid of that, antes de nos livrarmos disso, and this is the king of the north's time of trouble. e essa é o tempo de angústia do rei do norte, Before the king of the north has some trouble,
Antes de o rei do norte ter problemas, when it's ruling, quando está governando, saying, I did that, dizendo eu fiz isso, in that glory phase, nessa fase Ellen White gloriosa, says, Ellen White diz, then the king of the north então o rei do norte will cause us trouble. vai nos causar problemas, And then angústia. God will Então, cause the king of the north trouble. então Deus vai chamar do Two tempo groups de in angústia trouble. do rei do norte. Dois The king's in grupos trouble em angústia, o rei and we're in trouble. e nós. We're in trouble from the king Nós estamos em angústia por causa do rei, when the king is in power, quando o rei está changing. no Then- poder, The king will get into trouble. e depois o rei entra em angústia. That's the Ellen White version. Essa é a versão But de it Ellen White. happens Mas acontece after Egypt. depois do Egito. Mas isso acontece depois do Egito. Okay. So we did question 1, we did question 2 and 3. Então, fizemos a questão 1, 2 e 3, respondemos. Officially, we've run out of time. Or do you want, E what do you nós want me to do? ficamos sem tempo. O que vocês querem que eu faça? Oficialmente já estamos sem tempo. So I just read the questions that I didn't answer. Então, eu só li as perguntas e não respondi. Oh, so someone wanted me to go over last week's study. Então, alguém quer que eu Which I intend to do, revise but o not here. estudo da semana We've run out of passada, time. o que eu pretendo fazer, porque nós estamos agora sem essentially tempo. explaining about adultery in the Old Testament and fornication in the New Testament. E a pessoa pede, então, para a gente falar sobre o adultério no Antigo Testamento e fornicação no Novo Testamento. And don't worry, Não se we preocupe, have a plan. nós temos um plano. We have an answer, we just haven't shared it with you yet. Nós temos uma resposta, a gente só não compartilhou Let me com rephrase vocês that. I've got ainda. an idea and together we'll work it out. That's Não, eu all right. tenho mais precisamente eu tenho ideia e nós vamos descobrir talk isso about it juntos. Vamos together, trabalhar we'll nisso work it out. juntos. And the last question. A última pergunta. So question number 5 is about what we spoke of yesterday and this morning. A pergunta de número 5 é sobre o que nós falamos ontem e nessa manhã, Which is about the people. que é sobre as pessoas. So we don't have time to do that one. Nós não temos tempo para falar I sobre just want to isso, say, mas gostaria de so this will dizer, be question 7, essa é a pergunta 7, and this is to do with the people. e tem a ver com as pessoas. Read Ellen White. Leia Ellen Read White. Ellen White's version of the Leia. Sunday law. A versão de Ellen White sobre a lei dominical. What happens O que acontece and who's involved. e quem está So envolvido? that's the question, Essa é a pergunta. and the answer is E a resposta é: read Ellen White. leia Ellen White. And E see what she says about the Sunday law. veja o que ela diz sobre a lei dominical. Who is involved Quem está envolvido and what happens. e o que acontece. Because we all believe in Ellen White, don't we? Porque todos nós cremos We're em gonna Ellen White, use não her cremos? Writings Nós usamos os seus as a escritos foundation or a framework, como uma fundação, but we have to como uma filter estrutura, all of her writings through 200 years of history. mas temos que filtrar os seus escritos de 200 anos de história. So
If you don't know what I've just put on the board, Se você não sabe sobre o que It's eu coloquei this. no quadro, é isso. try to understand what our framework is. Tente entender qual é a nossa estrutura. I've told you what mine is. Eu te disse qual é a When minha. Corinne, I think it was Corinne, asked me the question about verse 14. Eu acho que a Corinne me perguntou sobre o versículo 14. Revelation 13, verse 14 for the other translators. Apocalipse 13, versículo 14. And I gave a framework or a response for that. E eu dei uma resposta de estrutura para isso. So you go to Ellen White's writings, Então você vai para os escritos de Ellen White try to understand what her framework is. e tenta entender qual era a sua estrutura. You know, two things. E tem duas coisas. It's a law, É uma lei, one, número 1, about Sunday. sobre o domingo. 2, 2. you have to transfer all of that, Você tem que transferir tudo isso. or let me put it another way, you have to understand that dynamic in the Você tem que same entender framework that essa we have. dinâmica na mesma estrutura que nós temos. Once you've done all of that, Uma vez que você fez tudo isso, you'll be able to understand about the role, or as the questioner says, the mobilization of the people. você vai conseguir entender sobre a mobilização do povo. I want to thank everybody. Eu quero agradecer a todo mundo, Those of you who joined online, tem aquelas pessoas que estão participando online e se but juntaram a especially nós, everybody here in person. mas especialmente as pessoas que estão aqui pessoalmente. Let's pray. Vamos orar. Holy God, Santo Deus, we thank you that you can be with us, te agradecemos que o Senhor pode estar conosco, that you can guide and direct. que pode nos guiar e dirigir. Please help us to Ajude be guided and directed by you. a ser dirigidos por Ti. Help us to have a clearer understanding Nos ajude a ter um entendimento mais of the claro truths das and the verdades principles e dos princípios that you have set before que o Senhor estabeleceu your antes, people, diante do seu povo, before the universe, diante do universo, in order that we might understand what our mission and our test is. para que possamos entender qual é a nossa missão e nossa Each of prova. us Cada um de nós. wants to be saved. Cada um de nós quer ser salvo. We value and appreciate our lives. Nós valorizamos e apreciamos nossas vidas. We know that's important Sabemos que são to us importantes and to you. para nós e para ti. However, you are showing us Entretanto, você está nos mostrando that this test que esse teste is not about our individual salvation. não é sobre a nossa salvação individual, It's about the construction é of an sobre a institution construção de uma instituição that would be fit to enter into heaven. que estará apta a entrar no céu. Continue to guide and direct us Continue a nos dirigir e guiar. in Jesus' name. No nome de Amém. Jesus. Amém.